A treinadora Aida Rika é uma personagem muito importante no anime Kuroko no basquete. E somente com 17 anos, pessoal, ela conseguiu levar um time que não tinha nada pra dar certo até a vitória. E sua maior habilidade, na verdade, era a análise corporal. Ela conseguia ver as habilidades físicas dos oponentes somente olhando o cara, somente analisando ali o shape. Ela conseguia dizer se o cara realmente tem uma capacidade física importante ou não. E sendo ela muito comprometida com o trabalho, ela também às vezes pensava em estratégias para ajudar o time. E dentre essas estratégias, ela também fazia algumas intervenções nutricionais. E é isso que a gente vai falar um pouquinho aqui hoje. Será que as intervenções da treinadora Aida eram realmente efetivas? E a gente vai investigar um pouquinho sobre isso. Primeiro de tudo, a gente sabe que ela na verdade tinha uma péssima habilidade culinária. Ela tinha uma dificuldade, na verdade, em preparar comida, pessoal, porque ela pensava tanto na nutrição dos caras que ela começava a colocar remédio, nutriente, dando um gosto horrível para a refeição. Então vamos começar a falar sobre algumas intervenções durante o anime que a gente observa que ela fez com o time de basquete da equipe Seirin. Ah, e lembrando de uma coisa, pessoal. A gente vai comentar algumas coisas breves aqui sobre o basquete. A gente fez um vídeo específico sobre basquete, você pode estar verificando ele aqui, em que a gente fala sobre 1 hora sem parar o basquete, as estratégias nutricionais, o que um atleta de basquete precisaria ter de nutriente ou deixaria de ter. Então a gente não vai dar essa aula novamente aqui, a gente só vai pincelar sobre as estratégias nutricionais. Se você quiser se aprofundar mais sobre o basquete, não deixe de ver nosso vídeo aqui, beleza? A gente está fazendo um curso de nutrição esportiva no nosso canal aqui do YouTube, para quem é membro, e também na nossa plataforma, que a gente vai falar sobre os suplementos, sobre todos os tipos de esporte, todos mesmo, tá? Vai ter até esportes, por exemplo, que existem nas Olimpíadas de Inverno ou em vários outros tipos de contexto. A gente vai falar sobre cada um deles, sobre o funcionamento, sobre possíveis estratégias na nutrição e sobre artigos científicos que falam sobre suplementação e tudo mais. Então vamos para a nossa análise finalmente. Primeira receita que ela fez, uma receita talvez seja a mais emblemática que a gente começa a ver no anime, são os limões embebidos no mel. Então essa é uma receita que a treinadora ela começou a fazer para o time. Infelizmente, como os dotes culinários dela não eram tão interessantes, acabava ficando ruim a receita e eles nem comiam. E essa receita, será que ela tem um respaldo científico para um jogador de basquete? E vamos analisar então. Primeiro de tudo, o mel. O mel é uma excelente fonte de carboidrato, principalmente carboidrato simples. A gente sabe que para os jogadores de basquete, por eles terem uma massa muscular, uma estatura considerável, o nível de gasto energético deles também vai lá em cima. Então, isso faz com que as demandas energéticas deles sejam mais aumentadas. E como o esporte basquete utiliza algumas vias, principalmente anaeróbia, aeróbia, o carboidrato ele acaba sendo um nutriente-chave para a determinação do desempenho esportivo. Então, na verdade, garantir o aporte de carboidratos antes do jogo, com o objetivo de o cara começar a competir com energia, com glicogênio repleto, e até mesmo depois do jogo, com o objetivo da gente repor a quantidade de glicogênio perdido, isso se algum jogo acontecer em menos de 24 horas, o seu objetivo, por exemplo, for recuperar o mais rápido possível, o mel ele é um excelente alimento que tem essas propriedades. Porque a gente sabe que às vezes a rotina de um atleta é de ter mais de um treino por dia, ou até mesmo tá fazendo um jogo importante num dia e tem que estar em menos de 24 horas pronto para fazer um outro jogo ou fazer um treino, por exemplo. Então, carboidratos simples aqui se encaixam bem porque eles começam a agir de forma a recuperá-los mais rapidamente, fazendo com que o glicogênio se replete e eles treinem melhor e rendam melhor também, beleza? Bom, além disso, a gente sabe que o mel tem propriedades antioxidantes, anti-inflamatórias, ele pode ajudar inclusive em algumas inflamações, e isso de fato também ajuda, além de ser um alimento natural, melhor, na minha opinião, do que muitos suplementos que são mais artificiais, que tem alguns tipos de corantes, que são presentes em alguns tipos de carboidratos em pó, tá? O mel, no caso, é muito mais natural. Mas e os limões sicilianos, por exemplo? Aí você fala, tem a vitamina C no limão, isso pode ser importante para alguns tipos de atleta. Sim, até pode, só que a vitamina C é muito volátil, então nessa receita, como ela fica muito tempo fechada, muito tempo ali armazenada,
acaba fazendo com que essa vitamina C se perca bastante, tá bom? Então a gente não tem tanta disponibilidade de vitamina C assim. Entretanto, o limão em si, o limão ciliano, ele tem vários outros componentes, como por exemplo o limoneno, o beta-pineno e o gama-terpineno. Esse limoneno, por exemplo, ele tem uma ação antioxidante e anti-inflamatória muito importante, além de ter algumas propriedades digestivas, tá? Então isso de fato é bastante importante para um atleta, pensando aqui que o esporte, a competição é bastante inflamatória, bastante oxidante, então ajuda de certa forma a recuperá-lo em alguns momentos específicos. Não discutindo sobre a suplementação de antioxidantes ou não no esporte, mas a gente sabe que de fato é bastante importante e pode vir ajudar. Então, em alguns casos, isso pode ser bastante interessante. No caso do beta-pineno, ele tem uma ação procinética, ele evita o refluxo, ele ajuda a estimular a motilidade intestinal. Então são dois compostos, né, o beta-pineno e principalmente o limoneno, que ajudam bastante no que diz respeito a uma melhora na digestão, a ter menos sintomas gástricos aqui. O gama-terpineno, por exemplo, ele pode ter uma atividade antimicrobicida. Então isso tudo junto faz do que o limão, principalmente o limão ciliano, os componentes que estão bastante presentes na casca, ajudem bastante no que diz respeito a uma melhor resposta estomacal. Aí você fala, isso explica o porquê esses componentes estão bastante presentes na casca, porque, por exemplo, na casca, que é um ambiente externo, que tem bastante contato com o ambiente externo, ela precisa ter esses compostos para proteção de agentes adversos, para proteção da oxidação mesmo da própria planta. Então, isso ajuda contra fatores estressores da planta. E isso, quando a gente ingere, acaba fazendo bem da mesma forma para nós. Tem uma bebida italiana, por sinal, o limoncello, que é um licor que ele é feito da casca do limão siciliano e geralmente ele é tomado antes ou depois das refeições justamente com esse objetivo de ajudar na digestão. Então essa estratégia de utilizar o limão acaba sendo interessante por todos esses benefícios, esses componentes que o limão tem que fazem bastante bem à saúde. Tá? E gente, eu tentei experimentar fazer essa receita na verdade, tá? Eu vou deixar aqui na descrição para vocês, mas basicamente você precisa só de 2 limões e um potinho de mel, tá bom? Mais ou menos 300 gramas de mel, até um pouquinho menos. Você precisa esterificar o recipiente que você vai utilizar, então passe uma água fervente nesse recipiente, lave bem os limões, corte eles de forma bem transparente, tá bom? Bem fininho mesmo, remova as sementes desses limões e aí você dispõe eles de forma alternativa no recipiente com o mel. Coloca uma camadinha de limão, uma camada de mel, uma camada de limão, uma camada de mel. Reserve isso daí por um dia mais ou menos, feche, né, em um recipiente hermeticamente fechado. E aí você vai reservar por um dia mais ou menos até 2 dias, beleza? Você pode estar consumindo essas rodelas de limão aí puras ou até colocar no iogurte ou colocar em algum suco, alguma preparação. Você pode estar congelando inclusive depois o líquido e tá usando ele porque fica um mel bastante aromatizado, um mel com gostinho de limão bem interessante que você pode estar utilizando em outras preparações também, beleza? Então é uma receita que ela pode ser bastante útil sim, eu gostei bastante porque ela utiliza alimentos naturais. Em vez de você utilizar um suplemento em pó, você está utilizando um mel, está utilizando um limão, está usando alimentos in natura que, ao meu ver, é bastante interessante para um atleta de alto desempenho. Bom, próxima receita é o chanconnabe turbinado da Rico. O chanconnabe é uma receita muito famosa em lutadores de sumô. É uma receita que tem muita densidade nutricional, ela fornece quantidades boas de carboidrato, de lipídio, de fitoquímica, é uma refeição completa. Tinha tudo para dar certo essa receita, mas depois ela fez com que desse errado na verdade. Porque a treinadora, na verdade, lotou de suplemento a receita dela. E aí os atletas... Foi um filme de terror, na verdade. Eles começaram a passar mal depois. E eu gosto bastante aqui dessa intervenção dela porque é uma receita que não é industrializada, ao contrário, ela é caseira, você tem vários fontes de proteínas ali interessantes, então você tem gengibre, cebola,
cebolinha, tem alguns cogumelos que eles costumam colocar, tem o frango, tem um óleo de gergelim, tem pimenta. Então tem vários alimentos interessantes. Eu vou deixar essas receitas aqui para vocês depois na descrição, caso vocês queiram fazer na casa de vocês. Então, eu não vejo problemas em utilizar uma receita dessa para um tipo de esporte que necessita de bastante energia e principalmente estamos falando aqui de atletas que precisam ter uma nutrição muito assertiva, tá? Quando a gente vê os guias, por exemplo, de basquete ou de qualquer tipo de esporte de alto rendimento, eles sugerem que as preparações sejam principalmente homemade, sejam feitas em casa, sejam caseiras, em vez de comprar coisas industrializadas. Isso ajuda bastante até na saúde e no desempenho a longo prazo do atleta. Então, essas receitas caseiras aqui que a treinadora acabou ofertando para esses atletas realmente são estratégias bastante assertivas. Mas tem um dia muito icônico aqui que eu vou comentar com vocês. Teve um dia que ela levou o pessoal a comer carne, mas não era simplesmente comer um churrasquinho, não. Ela levou o pessoal a comer 4 quilos de carne, gente. 4 quilos de carne. O time nem aguentava mais, mas ela falou, não, vocês têm que comer porque é importante comer proteína, porque é bom e tal. Se eu não me engano, se eles comessem tudo, eles não pagariam a conta, alguma coisa do tipo. E enfim, a gente sabe que, na verdade, essa intervenção ela faz um pouco de sentido. É de questionar, sabe por quê? Porque na verdade a proteína é muito importante para um atleta sim, o atleta de basquete ele pode se beneficiar de proteína sim, isso pode ajudar bastante na saúde dele, inclusive os atletas de basquete, o treinamento deles, uma das valências de treino é o desenvolvimento de um pouco mais de massa muscular, em algumas posições, principalmente posições mais centrais, elas são mais relacionadas com maior estatura do atleta e com maior quantidade de massa muscular também. Então eles têm que malhar para que eles consigam aguentar, porque é um esporte que por horas tem algum tipo de contato que é bastante importante. Então a proteína deles tende a ser mais elevada do que alguns outros esportes. Isso realmente acontece. Entretanto, consumir proteína de uma vez só não é uma estratégia interessante para pensar em síntese muscular e síntese proteica. O que na verdade a gente tem é que depois de 40 gramas de proteína consumidas, o restante é oxidado. Então, para um atleta de alto desempenho, a melhor estratégia, pensando agora no ganho de massa muscular, de preservação de massa muscular, seria dividir essa proteína toda que ela está colocando na dieta, sei lá, 2 gramas por quilograma de peso do cara, em várias refeições, ao invés de fornecer em uma refeição só. Tá? Além de ser uma proteína que naquela hora tinha muita gordura. Então, de certa forma, aquela refeição ela deve ter pesado tanto para esses atletas que eles não conseguiriam treinar depois, mesmo que tivessem dormido, tivessem descansado, estariam bem cheios, porque essa refeição iria pesar bastante no estômago deles, ia demorar bastante para ser digerida, por conta da alta quantidade de gordura também que está presente nessa carne vermelha. A melhor estratégia, ao meu ponto de vista aqui, pensando-se numa oferta de proteína, seria balancear todas essas receitas que ela faz para os atletas em várias refeições e adicionando essa quantidade de proteína necessária, além do principal estímulo para ganho de massa muscular, que é o treinamento. Então, por mais que eles treinem o basquete, todo atleta ele precisa fazer um pouco de musculação, ele precisa fazer alguns tipos de exercício de fortalecimento, que isso realmente ajuda no seu desempenho em quadra, beleza? Então eu espero ter sido esclarecedor para vocês, que vocês tenham gostado. Não sei se vocês assistem, eu tô começando a assistir, então ainda tem bastante coisa que eu preciso conferir. Fazendo esse vídeo eu já tomei bastante spoiler, então preciso terminar logo de assistir antes que eu tome mais spoiler ainda. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, qualquer comentário que vocês queiram deixar, coloca aqui pra gente, a gente vai estar lendo, respondendo todos vocês. Um grande abraço a todos e até a próxima.